Capítulo 15. O jantar foi uma decepção. Na semana seguinte, teria que pedir às criadas que deixassem uma folga no vestido para eu poder comer. No quarto, Anne, Mary e Lucy esperavam para me ajudar a tirar o vestido, mas expliquei que precisava usá-lo por mais um tempinho. Anne foi a primeira a adivinhar que Maxon iria me ver, porque eu sempre ficava ansiosa para tirar aquelas roupas apertadas. A senhorita gostaria que ficássemos até mais tarde? Não será problema, disse Mary, um pouco esperançosa demais. Depois da calamidade que fora a visita de Maxon uns dias antes, resolvi que o melhor a fazer era dispensá-las mais cedo. Além disso, não suportaria que elas me vigiassem até ele aparecer. Não, estou bem. Se eu tiver algum problema com o vestido mais tarde, toco a campainha. As três saíram pela porta um pouco relutantes e me deixaram esperando Maxon sozinha. Não sabia quanto tempo ele demoraria e não queria começar um livro e ter que parar ou sentar em frente ao piano só para depois ter que me levantar. Acabei me deitando na cama e, enquanto ele não aparecia, deixei minha mente viajar. Pensei em Marli e em sua gentileza, então me dei conta de que, fora alguns detalhes bem pequenos, eu sabia pouco sobre ela. Depois pensei nas garotas falsas, fiquei imaginando se Maxon saberia diferenciá-las. A experiência do príncipe com mulheres parecia ser muito grande e, ao mesmo tempo, muito pequena. Ele era um cavalheiro, mas quando chegava perto de uma mulher não sabia o que fazer. Era como se soubesse tratar uma dama, mas não uma namorada, bem diferente de Aspen. Aspen, seu nome, seu rosto, suas lembranças, tudo me veio à mente tão rápido que mal consegui processar. Aspen, o que ele estaria fazendo? Logo seria dado o toque de recolher em Carolina, e ele ainda estaria fora, se tivesse arrumado um trabalho naquele dia. Talvez ele estivesse passeando com Brenna ou com a pessoa com quem ele passava o tempo desde o fim de nosso namoro. Parte de mim doía ao saber disso. Parte de mim só queria se perder nestes pensamentos. Olhei para o jarro, tomei-o nas mãos e senti a moedinha se mover lá dentro, solitária. Como eu, suspirei. Seria burrice guardar isso? Já tinha devolvido tudo. Por que guardar uma moedinha? Seria tudo o que me restava? Uma moedinha dentro de um jarro para um dia mostrar à minha filha, quando fosse contar sobre meu primeiro namorado, aquele de quem ninguém sabia. Não tive tempo de ficar cultivando amarguras. As firmes batidas de Maxon soaram minutos mais tarde. Quando dei por mim, já estava correndo em direção à porta. Abri-a de uma vez e o príncipe pareceu surpreso ao me ver. Mas onde estão suas criadas? Perguntou, olhando para o interior do quarto. Foram embora. Eu as dispenso sempre que volto do jantar. Todos os dias? Sim, claro. Posso muito bem tirar a roupa sozinha, obrigada. Maxon levantou as sobrancelhas e sorriu, então eu corei. Não eram aquelas as palavras que eu queria usar. Pegue um casaco, está frio lá fora. Avançamos pelo corredor. Eu ainda estava um pouco distraída com meus pensamentos e sabia que Maxon não era muito bom em puxar conversa. Porém, enlacei meu braço no dele quase que imediatamente. Gostava do fato de já termos certa intimidade. Se continuar dispensando suas criadas, terei que pôr um guarda na sua porta, ameaçou. Não quero saber de babás. Ele riu. Ele ficaria do lado de fora, você nem saberia de sua presença. Saberia sim, reclamei. Eu ia sentir. Maxon fingiu dar um suspiro de exaustão. Eu estava tão envolvida na discussão que não escutei os cochichos até que 3 garotas estivessem praticamente na nossa frente. Celeste
Êmica e Tini passavam por nós em direção a seus quartos. Senhoritas? Cumprimentou Maxon, inclinando levemente a cabeça. Seria tolice imaginar que ninguém nos veria juntos. Meu rosto ficou vermelho no ato, eu não sabia bem por quê. As meninas fizeram uma reverência e seguiram seu caminho. Virei a cabeça para observá-la subir as escadas. Êmica e Tini pareciam curiosas. Em questão de minutos, contariam às outras sobre o episódio. No dia seguinte, eu seria alvo de milhares de perguntas, sem dúvida. Já os olhos de Celeste se cravavam em mim como duas adagas. Eu tinha certeza de que ela levava aquilo como uma ofensa pessoal. Voltei-me novamente para Maxon e soltei a primeira coisa que me passou pela cabeça. Eu disse que as garotas que ficaram assustadas com o ataque acabariam ficando. Não sabia ao certo quem tinha feito aquilo, mas corriam boatos de que Tini, que tinha desmaiado, era uma delas. Outras diziam que Barriel também, mas eu sabia que era mentira. Teriam de arrancar a coroa das mãos de seu cadáver antes disso. Você não imagina o alívio que foi? Comentou Maxon, parecendo sincero. Demorei um pouco para pensar em uma resposta, já que não esperava por aquilo e estava me concentrando muito para não levar um tombo. Eu não sabia bem descer escadas agarrada ao braço de alguém, e os saltos não ajudavam. Se escorregasse, pelo menos ele ia me segurar. Achei que isso fosse acabar ajudando, eu disse, quando descemos o último degrau e já conseguia me manter de pé. Quer dizer, é complicado ter que escolher uma entre várias meninas. Não ficaria mais feliz se as circunstâncias eliminassem algumas para você? Maxon sacudiu os ombros. Suponho que sim, mas não seria fácil de qualquer forma. Ele parecia magoado. Boa noite, senhores. Ele cumprimentou os guardas que abriram as portas do jardim sem hesitar um segundo. Talvez fosse bom aceitar aquela proposta de Maxon e deixá-los avisados de que eu gostava de sair. A ideia de poder escapar assim tão facilmente era tentadora. Não entendi, eu disse, enquanto ele me conduzia para um dos bancos, o nosso banco. O príncipe me deixou sentar do lado do banco que dava para as janelas iluminadas do palácio, enquanto ele próprio se sentou na outra ponta, meio de lado, de modo que ficamos quase frente a frente. Isso facilitava a conversa. Ele parecia um pouco hesitante para explicar, mas tomou fôlego e disse: Talvez estivesse sendo um pouco vaidoso, pensando que eu valeria algum risco. Não que deseje isso para ninguém, esclareceu. Não é isso que quero dizer. Não sei. Você vê tudo o que estou arriscando? Não, respondi. Você está aqui com sua família dando conselhos e todas giramos em torno do seu horário. Sua vida continua a mesma e a nossa mudou da noite para o dia. O que você estaria arriscando? Maxon pareceu chocado. América, posso ter minha família, mas imagine como é vergonhoso que seus pais observem suas tentativas de marcar o primeiro encontro com uma garota. E não apenas eles, mas o país inteiro. E para piorar, não é o tipo normal de encontro. E quanto ao meu horário, quando não estou com vocês, estou organizando tropas, criando leis, ajudando orçamentos, e tudo isso sozinho ultimamente, enquanto meu pai apenas observa meus tropeços por não ter nem um pouco da experiência dele. Quando eu faço as coisas do jeito que ele não faria, ele interfere e corrige meus erros. Por fim, enquanto tento realizar essas tarefas, vocês, garotas, não saem da minha cabeça. Fico agitado e apavorado demais com a presença de vocês. Nunca o tinha visto gesticular tanto. Ele sacudiu as mãos por todos os lados e depois as passava pelo cabelo. E você acha que minha vida não vai mudar? Quais são as chances de encontrar minha alma gêmea entre vocês?
Terei sorte se encontrar alguém que fique ao meu lado pelo resto da minha vida. E se já mandei a moça certa para casa, por não sentir nenhuma química? E se a escolhida me abandonar na primeira contrariedade? E se eu não encontrar ninguém? O que farei, América? Seu discurso tinha começado cheio de fúria e paixão, mas no final as perguntas não eram mais retóricas. Ele realmente queria saber o que faria se ninguém ali passasse perto de ser uma pessoa que ele pudesse amar? Embora esse não parecesse ser seu maior problema, o príncipe estava mais preocupado em não ser amado. Maxon, vou ser sincera. Acho que você vai encontrar sua alma gêmea aqui, de verdade. Certeza? Sua voz se encheu de esperança com a minha previsão. Absoluta. Pus a mão em seu ombro, ele pareceu confortado apenas com aquele toque. Perguntei-me quantas pessoas chegavam a tocá-lo de fato. Se sua vida está de pernas para o ar, como você diz, então sua futura esposa está aqui em algum lugar. Pela minha experiência, posso dizer que o amor verdadeiro é geralmente o mais inconveniente. Afirmei com um sorriso amarelo. Ele pareceu feliz de ouvir essas palavras, que também serviam de consolo para mim. Eu acreditava nelas, e se não podia ter um amor meu, o melhor a fazer era ajudar Maxon a encontrar o dele. Espero que você e Marli deem certo. Ela é muito fofa. Maxon fez uma cara estranha. Parece que sim. Como? Tem alguma coisa errada em ser fofa? Não, não. É bom ser fofa. Sua explicação parou por aí. O que você tanto procura? Ele perguntou de repente. O quê? Você não consegue manter os olhos parados. Sei que está prestando atenção, mas parece estar procurando alguma coisa. Então percebi que ele estava certo. Ao longo de todo o seu pequeno discurso, eu não parava de olhar ao redor. Jardim, janelas, torres, estava ficando paranoica. Pessoas, câmeras, eu disse, balançando a cabeça para olhar o céu escuro da noite. Estamos sozinhos, só há o guarda da porta. Maxon apontou para a figura solitária sob o poste do palácio. Ele tinha razão, não tínhamos sido seguidos para o lado de fora. As janelas estavam iluminadas, mas não havia ninguém ali. Eu já tinha notado isso, mas as palavras dele serviram de confirmação. Relaxei um pouco a postura. Você não gosta de ser observada, gosta? Ele perguntou. Na verdade, não. Prefiro ficar fora do radar. Estou acostumada a isso. Respondi sem olhar para ele, enquanto contornava com o dedo os relevos no bloco de pedra a meus pés. Você precisa se adaptar. Quando partir, os olhos do país permanecerão focados em você pelo resto de seus dias. Minha mãe ainda conversa com alguma das mulheres que conheceu durante sua própria seleção. Todas são consideradas importantes até hoje. Perfeito, resmunguei. Mais um motivo para eu não ver a hora de chegar em casa. Maxon fez uma expressão de quem pede desculpas, mas tive que desviar o olhar. Acabara de lembrar tudo o que aquela competição idiota estava custando para mim, como minha ideia de normal nunca mais seria a mesma. Aquilo não parecia justo, mas me contive. Não podia culpar Maxon, ele era tão vítima como todas as garotas, embora de um jeito muito diferente. Dei um suspiro e olhei-o de novo. Encontrei uma expressão decidida em seu rosto. América, posso perguntar algo pessoal? Talvez. Eu me esquivei. Ele sorriu um pouco sem jeito. É que bem, noto que você não gosta mesmo daqui. Você odeia as regras, a competição, a fama, as roupas e a... Não, da comida você gosta. Ele sorriu e eu também. Você sente saudade de casas, da família e suspeito também de outra pessoa. Seus sentimentos estão quase à mostra. Comentei com um ar enfadado. Eu sei.
Mas você prefere ser infeliz e sentir saudades aqui em vez de voltar para casa. Por quê? Senti um nó na garganta e o engoli em seco. Não sou infeliz e você sabe o motivo. Às vezes você parece bem. Vejo você sorrir quando conversa com as outras meninas e está sempre muito contente durante as refeições. Concordamos nesse ponto, mas outras vezes parece tão triste. Poderia me contar o motivo, a história toda? É só mais uma história de amor que não deu certo. Não é longa nem emocionante, acredite. Por favor, eu não quero chorar, foi o que pensei. Ainda assim, queria escutar uma história de amor verdadeiro além da história dos meus pais. Uma que tenha se passado do lado de fora dos muros, das regras e da rotina. Por favor. A verdade que guardei em segredo por tanto tempo. Não imaginava que um dia a transformaria em palavras. Doía muito pensar em Aspen. Será que eu era capaz de dizer seu nome em voz alta? Respirei fundo. Maxon era meu amigo, tinha se esforçado muito para ser legal comigo e tinha acabado de ser totalmente sincero. No mundo lá fora, comecei, apontando para além dos muros. As castas cuidam umas das outras às vezes. 3 famílias compram pelo menos uma das pinturas de meu pai todos os anos, e algumas famílias sempre me contratam para cantar na festa de Natal. São nossos patronos, entende? Nós éramos como que patronos da família dele, das 6. Quando podíamos pagar alguém para limpar, ou se precisávamos de ajuda para organizar as coisas, sempre chamávamos a mãe dele. Eu o conhecia desde a infância, mas ele era mais velho que eu, tinha quase a idade do meu irmão. Eles sempre faziam brincadeiras maldosas, por isso eu fugia deles. Meu irmão mais velho, Cota, é artista como meu pai. Uns anos atrás, uma escultura de metal em que trabalhara por anos foi vendida por uma fortuna. Talvez você tenha ouvido falar dele. Cota Singer, disse Maxon. Alguns segundos passaram e notei que o nome logo lhe pareceu familiar. Joguei os cabelos para trás dos ombros e prossegui. Ficamos muito contentes por ele. Cota tinha trabalhado muito duro naquela obra e precisávamos do dinheiro. A família inteira ficou empolgada, mas ele ficou com quase toda a quantia. Aquela única escultura fez sua carreira decolar. As pessoas começaram a telefonar todo dia querendo trabalhos seus. Hoje, Cota tem uma lista de espera quilométrica e cobra caríssimo porque pode. Acho que ele é um pouco viciado na fama. Os 5, em geral, não ganham esse tipo de destaque. Meus olhos e os de Maxon se encontraram em um momento muito significativo. Pensei mais uma vez sobre como nunca mais passaria despercebida na vida, quisesse ou não. Não me importa. Logo que as ligações começaram, Cota decidiu se afastar da família. Minha irmã mais velha tinha acabado de se casar, o que quer dizer que já não contávamos com a renda dela. Depois Cota começou a ganhar dinheiro de verdade e nos abandonou. Botei a mão no peito do príncipe para enfatizar o que ia dizer. Isso não se faz. Ninguém deve abandonar a família. Manter-se unido é o único jeito de sobreviver. Os olhos dele mostravam que tinha compreendido. Ele ficou com quase todo o dinheiro porque queria comprar um lugar no topo da hierarquia? Perguntou. Confirmei com a cabeça e prossegui. Ele tinha uma ideia fixa de que precisava ser 2. Caso se contentasse em ser 3 ou 4, poderia ter comprado o título e nos ajudado, mas ele está obcecado. É burrice mesmo. Ele tem uma vida mais que confortável, mas quer o rótulo. E não vai parar enquanto não conseguir. Maxon balançou a cabeça. Isso pode levar uma vida inteira. Desde que ele morra com o número 2 na lápide, acho que não se importa. Presumo que vocês já não sejam mais muito próximos. Não, suspirei. Mas no começo pensei que tinha entendido errado.
Achei que Cota só estava se mudando para ser independente, não para se afastar da gente. No começo fiquei do lado dele. Eu ajudei a arrumar um estúdio e um apartamento. Ele quis contratar a mesma família de 6 que sempre ajudou nossa família. E o filho mais velho deles estava disponível e ávido para trabalhar, do mesmo modo que ajudou Cota a organizar as coisas por alguns dias. Fiz uma pausa, lembrando-me daqueles momentos. Então, lá estava eu, desencaixotando as coisas, e lá estava ele. Nossos olhos se encontraram. Ele não parecia mais tão velho ou maldoso. Fazia tempo que não nos víamos, sabe? E eu fiquei simplesmente louca por ele. Minha voz falhou e algumas das lágrimas que guardei por tanto tempo rolaram. Nossas casas ficavam próximas e eu saía para passear durante o dia apenas para tentar vê-lo. Quando sua mãe vinha nos ajudar, ele às vezes a acompanhava. Nós ficávamos lá, um olhando para o outro. Era tudo o que podíamos fazer. Deixei escapar com um soluço. Ele era 6 e eu 5, e a Leis e a minha mãe. Ah, se ela soubesse ia ficar furiosa. Ninguém podia descobrir. Minhas mãos se moviam em espasmos com o peso de toda aquela verdade vindo à tona, mas continuei. Logo começaram a aparecer mensagens anônimas por baixo da janela, dizendo que eu era linda e que cantava como um anjo, e eu sabia que eram dele. Na noite do meu aniversário de 15 anos, minha mãe fez uma festa e convidou a família dele. Em determinado momento, ele me tirou do canto e me entregou um cartão de aniversário, dizendo que eu devia ler quando estivesse sozinha. Quando finalmente consegui, notei que o cartão não trazia o nome dele ou dizeres como Feliz Aniversário, apenas as palavras Casa da Árvore, meia-noite. Maxson arregalou os olhos. Meia-noite? Mas você precisa saber que eu violo regularmente o toque de recolher. América, você poderia ter ido parar na cadeia, ele exclamou com um meneio de cabeça. Dei de ombros e continuei. Na época não parecia ser grave. Naquela primeira vez, senti que estava voando. Conhecia a sua caligrafia das outras mensagens e fiquei feliz de ele estar sendo esperto bastante para manter tudo em segredo. Lá estava ele, imaginando uma maneira de ficarmos sozinhos. Eu não conseguia acreditar que ele queria ficar a sós comigo. Naquela noite, esperei no meu quarto e fiquei observando a casa da árvore no quintal. Perto da meia-noite, vi alguém subir os degraus. Lembro que fui escovar os dentes de novo só por garantia. Eu me esgueirei pela porta dos fundos e fui até a casa da árvore. E ele estava lá. Era inacreditável. Não me lembro do começo, mas logo confessamos nossos sentimentos um pelo outro e não podíamos parar de rir, tão felizes que estávamos por sermos correspondidos. Eu nem ligava para o toque de recolher ou para a mentira que teria que contar aos meus pais. Não ligava para o fato de ser 5 e ele 6. Não me preocupava com o futuro. Nada podia ser mais importante do que o amor dele por mim. E ele me amava, Maxson. Ele me amava. Mais lágrimas. Apertei o peito. Sentia a falta de Aspen como nunca. Expor tudo aquilo tornava a ausência mais real. Não havia o que fazer senão terminar a história. Ficamos juntos em segredo por 2 anos. Éramos felizes, mas ele estava sempre preocupado com nossa vida escondida e com o fato de não poder me dar o que achava que eu merecia. Quando recebemos a carta da seleção, ele insistiu que fizesse a inscrição. O queixo de Maxson caiu. Sei que é burrice, mas ele ficaria com um peso nas costas para sempre se eu não tentasse. E de verdade, nunca achei que me escolheriam. Como? Ergui os braços e me deixei cair sobre minhas pernas. Eu ainda estava desnorteada com aquilo tudo.
Soube pela mãe dele que tinha começado a juntar dinheiro para se casar com uma moça misteriosa. Fiquei tão empolgada. Preparei um jantar surpresa com a intenção de arrancar o pedido dele. Eu estava prontíssima, mas quando ele viu todo o dinheiro que eu tinha gastado por causa dele, ficou nervoso. Ele é muito orgulhoso. Queria me paparicar, não ser paparicado. E acho que naquele momento viu que jamais seria capaz disso. Por isso, em vez de me pedir em casamento, ele terminou comigo. Uma semana depois, fui chamada para participar da seleção. Escutei Maxon balbuciar algo que não pude entender. A última vez que o vi, concluí entre soluços, foi na minha despedida. Ele estava com outra garota. O quê? Maxon gritou. Cobriu o rosto com as mãos. O que me deixa louca é saber que há outras meninas atrás dele, sempre houve, e agora ele não tem motivos para recusar. Talvez esteja nesse instante com a menina da minha despedida. Não sei, eu não posso fazer nada. Mas pensar em voltar para casa e assistir a tudo isso? Não posso, Maxon. Simplesmente não posso. Desabei em lágrimas e ele me deixou chorar. Quando as lágrimas finalmente pararam, eu disse: Maxon, espero que encontre uma pessoa sem a qual não possa viver. Espero muito. E desejo que nunca precise saber como é tentar viver sem ela. O rosto de Maxon era mero eco de minha dor. Seu coração parecia ter sido despedaçado por minha história. Mais que isso, ele parecia estar com raiva. Sinto muito, América. Eu não... Sua expressão se contorceu um pouco. Agora é um bom momento para pôr as mãos no seu ombro? Sua dúvida fez com que eu sorrisse. Sim, agora é um ótimo momento. Ele parecia tão cético como no dia anterior. Mas em vez de apenas pôr a mão no meu ombro, inclinou-se e tentou me envolver em seus braços. A única pessoa que já abracei é minha mãe. Estou fazendo certo? Perguntou. Eu ri. É difícil errar um abraço. Após um instante, falei de novo. Mas eu entendo o que quer dizer. Também só abraço minha família. Aquele longo dia, com os vestidos, o jornal oficial, o jantar e as conversas, me deixaram exausta. Era bom ter Maxon comigo, abraçando-me, às vezes até acariciando o meu cabelo. Ele não era tão perdido como parecia. Esperou pacientemente minha respiração ficar mais lenta e em seguida afastou-se e olhou nos meus olhos. América, prometo mantê-la aqui até o último momento possível. Sei que eles querem que a elite seja composta de 3 garotas e então poderei escolher, mas eu juro, vou deixar 2 garotas na elite só para manter você aqui. Não vou mandá-la embora até que seja necessário ou até que esteja pronta, o que vier primeiro. Concordei com a cabeça. Sei que não nos conhecemos faz pouco tempo, mas acho você maravilhosa. Não gosto de vê-la magoada. Se ele estivesse aqui, Maxon estremeceu de frustração e depois suspirou. Sinto muito, América. Ele me abraçou de novo e acalentou minha cabeça sobre seu ombro largo. Sabia que manteria suas promessas. Assim, deixei-me estar naquele que talvez fosse o último lugar onde poderia encontrar consolo sincero. Capítulo 16. Ao acordar na manhã seguinte, senti minhas pálpebras pesadas. Esfreguei os olhos para me livrar daquele resto de mágoa, feliz por ter contado tudo a Maxon. Parecia estranho que o palácio, aquela bela jaula, fosse o único lugar onde eu podia me abrir de verdade sobre meus sentimentos. A promessa feita pelo príncipe na noite anterior me dava a certeza de que eu ficaria segura ali. Todo esse processo de filtrar 35 garotas para escolher uma consumiria semanas, talvez meses. Tempo e espaço eram tudo que ele precisava. Eu não tinha muita certeza de que conseguiria esquecer Aspen.
Ouvi minha mãe dizer que o primeiro amor permanece para sempre. Mas talvez com o tempo eu voltasse a me sentir normal mais cedo ou mais tarde. Minhas criadas não perguntaram nada sobre meus olhos inchados. Apenas cuidaram para que eu voltasse ao normal. Não falaram do meu cabelo bagunçado, apenas o ajeitaram. Apreciei esse gesto. Não era como em casa, onde todos viam minha tristeza e não faziam nada a respeito. Ali pude sentir que todos estavam preocupados comigo e acreditavam que, independentemente do que fosse, eu superaria. Sua reação era me tratar com um carinho extremo. Por volta das 9, eu estava pronta para começar o dia. Aos sábados não havia rotina nem programação. Era a única vez na semana em que tínhamos que permanecer o dia inteiro no Salão das Mulheres. O palácio recebia visitas aos sábados e já estávamos avisadas de que algumas delas poderiam querer nos conhecer. Isso não me entusiasmava muito, mas ao menos eu ia usar a calça jeans nova pela primeira vez. Obviamente, nunca uma calça me caiu tão bem na vida. Como minha reação com o Maxon era boa, tinha a esperança de que ele me deixasse levá-la quando fosse embora. Desci as escadas devagar, um pouco cansada por ter ido dormir tarde. Antes mesmo de chegar ao Salão das Mulheres, já podia ouvir o burburinho das vozes das garotas. Quando entrei, Marli me agarrou pelo braço e me arrastou até 2 cadeiras no fundo do salão. Finalmente, estava à sua espera, ela exclamou. Desculpe, Marli, tive uma noite longa e dormi demais. Ela se virou para mim, provavelmente percebendo a nota de tristeza na minha voz, mas com muita doçura comentou a calça nova. É fantástica. Eu sei, nunca tinha usado nada assim. Minha voz se elevou um pouco. Decidi retomar minha velha regra, nada de Aspen. Expulsei-o da cabeça e me concentrei na segunda pessoa de quem mais gostava no palácio. Desculpe ter feito você esperar. O que queria dizer? Marli hesitou, mordeu os lábios e sentou-se. Não havia ninguém por perto. Ela estava querendo contar um segredo. Na verdade, pensando agora, talvez eu não devesse falar nada para você. Às vezes esqueço que estamos competindo. O segredo envolvia Maxon. Eu tinha que saber. Sei como é, Marli, mas acho que podíamos ser amiga de verdade. Não consigo ver você como uma inimiga, sabe? Você é tão doce e as pessoas te adoram. Quer dizer, você provavelmente vai ganhar, ela disse, um pouco derrotista. Tive que me segurar para não rir. Marli, posso contar um segredo? Perguntei, com a voz cheia de carinho e sinceridade. Esperava que ela acreditasse em minhas palavras. Claro, América, qualquer coisa. Não sei quem vai ganhar isso aqui, mesmo. Pode ser qualquer uma nesta sala. Acho que todas pensam em si mesmas. Mas eu sei que, se não for a escolhida, quero que seja você. Você parece generosa e justa. Acho que daria uma ótima princesa, de verdade. Era quase a verdade. E você parece inteligente e elegante, ela comentou em um tom baixo. Seria uma ótima princesa também. Abaixei a cabeça agradecida. Era gentil da parte dela pensar isso de mim. Ficava um pouco desconcertada quando falavam assim, mas minha mãe, Mary, era difícil acreditar na quantidade de gente que pensava que eu daria uma boa princesa. Por acaso eu era a única pessoa a ver meus defeitos? Não era refinada, não sabia ser mandona nem super organizada. Na verdade, eu era egoísta e geniosa e não gostava de aparecer na frente dos outros. Não era corajosa e esse emprego exigia coragem. Sim, emprego. Não se tratava só de um casamento, mas de um cargo. Penso isso de um monte de meninas, confessou Marli. Tipo, cada uma delas tem uma qualidade que eu não tenho. Então sinto que são melhores que eu. Aí é que está, Marli.
Você provavelmente vai encontrar uma coisa especial em cada menina nesse salão, mas quem sabe exatamente o que Maxon procura? Ela concordou com a cabeça. Por isso, continuei. Não vamos nos preocupar. Pode me contar o que quiser. Guardo seus segredos se guardar os meus. Vou me apoiar em você e, se quiser, pode se apoiar em mim. É bom ter amigas aqui. Ela sorriu e olhou ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. Maxon e eu tivemos aquele encontro. É? Perguntei. Dei a impressão de estar curiosa demais, só que não pude evitar. Queria saber se o príncipe tinha sido menos travado com ela. Queria saber se ele tinha gostado dela. Ele enviou uma carta para minhas criadas, perguntando se eu poderia vê-lo na quinta. Sorri quando ouvi Marli contar isso, lembrando como na quarta-feira ele e eu tínhamos decidido eliminar essas formalidades. Ela continuou. Respondi que sim, claro, como se eu fosse capaz de negar. Ele foi me buscar e demos uma volta pelo palácio. Ficamos falando de cinema e ele gosta de vários filmes que eu também gosto. Então descemos as escadas para o porão. Você chegou a ver o cinema que tem lá? Não. De fato, eu nunca estivera em um cinema. Não vi a hora de ela começar a descrevê-lo. Ah, é perfeito. Os assentos são grandes e reclináveis e tem até uma pipoqueira lá. Maxon estourou uma porção só para nós dois. Foi tão fofo, América. Na primeira vez, ele errou na medida de óleo e queimou a pipoca. Teve que chamar alguém para limpar antes de tentar de novo. Fiz uma cara de decepção. Bonito, Maxon, muito bonito. Pelo menos Marli tinha achado romântico. Então a gente viu um filme e na parte romântica, no fim, ele segurou minha mão. Pensei que fosse desmaiar. Quer dizer, eu tinha segurado o braço dele enquanto caminhávamos, mas isso é normal. Naquela hora ele segurou minha mão, concluiu Marli, antes de suspirar e soltar o corpo na cadeira. Comecei a rir alto. Ela estava completamente caída por ele. Sim, sim, sim. Não vejo a hora de sairmos de novo. Ele é tão lindo, não acha? É, ele é bonitinho, respondi depois de uma pausa. Ah, América, você deve ter reparado naqueles olhos e naquela voz. Menos quando ele ri, repliquei, lembrando que a risada de Maxon era meio esquisita. Fofa, mas esquisita. Ele dava uns soluços fortes e depois puxava o ar, fazendo um barulho que parecia outra risada. Está bem, a risada dele é esquisita, mas é bonitinha. Claro, se você gosta de ouvir o adorável som de uma crise de asma cada vez que conta uma piada. Marli se rendeu e levou as mãos à barriga de tanto rir. Está bem, ela disse, recuperando o fôlego. Mas deve ter algo nele que você acha atraente. Abri minha boca para dizer algo, mas fechei. Fiz isso mais 3 vezes. Minha vontade era dar outra cutucada, mas não queria que Marli o visse de um jeito negativo. Pensei no que dizer. O que era atraente em Maxon? Bem, gosto quando ele abre a guarda, como quando fala sem escolher muito as palavras ou quando você nota que ele está olhando alguma coisa e vendo mesmo a beleza daquilo. Marli sorriu. Eu sabia que ela ainda não tinha visto esse lado dele. E gosto de como parece ficar mesmo envolvido quando estamos com ele, sabe? Como se, apesar de ter um país para administrar e milhares de coisas para fazer, ele esquecesse tudo quando está do seu lado. Ele se empenha naquilo que está diante dele. Gosto disso. E continuei. Não conte a ninguém, mas os braços dele. Gosto dos braços dele. Corei no final. Que burrice. Por que não me limitei a comentários genéricos sobre as coisas boas na personalidade dele? Por sorte, Marli não teve problemas em continuar o assunto. Sim, dá para sentir os braços debaixo daquele paletó grosso, não é? Ele deve ser super forte. Ela emendou. Por que será? Quer dizer, para que ser tão forte? Ele trabalha sentado, é estranho. Talvez ele goste de fazer poses em frente ao espelho.
gracejou Marli, fazendo careta e flexionando os bracinhos fracos. Ha, 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 aposto que é isso, mas duvido que você tenha coragem de perguntar. Sem chance. Pareceu que a noite tinha sido maravilhosa para ela. Por que Maxson evitara falar desse encontro? Se fosse levar em conta a reação dele, diria que o encontro nem tinha acontecido. Timidez? Olhei ao redor do salão e vi que mais da metade das garotas parecia tensa ou infeliz. Janelle, Êmica e Zoe escutavam algo que Cris contava. Ela parecia sorridente e animada, mas o rosto de Janelle estava franzido de preocupação, ao passo que Zoe roía as unhas. Êmica estava com a cabeça longe, apalpando a região abaixo da orelha como se estivesse dolorida. Fazendo jus à fama, Celeste falava algo cheia de empáfia. Marli percebeu meu olhar e explicou o que acontecia. As garotas de cara amarrada são as que ainda não tiveram um encontro com o príncipe. Na quinta, ele me disse que eu era a segunda só naquele dia. Ele está mesmo querendo conhecer todas. Você acha que é isso? Quer dizer, olhe só a gente. Estamos bem porque já ficamos a sós com ele. Ambas sabemos que ele gostou de nós o suficiente para não nos enxotar logo em seguida. Há uma divisão entre aquelas que tiveram seu momento com o príncipe e as outras que estão preocupadas. Acham que ele não está interessado nelas e só vai vê-las quando for mandá-las embora. Por que ele não tinha dito nada disso? Não éramos amigos? Um amigo contaria esse tipo de coisa. Ele já tinha marcado o encontro com uma dúzia de garotas com base apenas no sorriso de cada uma. Tínhamos ficado a maior parte da noite anterior juntos e ele só me tinha feito chorar. Que tipo de amigo guarda os próprios segredos enquanto faz o outro botar os dele para fora? Thursday, que até então estava ouvindo Camille, com uma expressão de ansiedade no rosto, levantou-se da cadeira e olhou ao redor. Descobriu Marli e eu no canto e logo veio em nossa direção. — O que vocês fizeram no encontro? Perguntou de supetão. — Oi, Tuesday. Marli cumprimentou de um jeito alegre. — Shh! Gritou Tuesday. Depois se virou para mim e perguntou. — Então, América, fale! — Já contei. — Não, no encontro da noite passada. Uma criada veio nos oferecer chá e eu estava pronta para aceitar, mas Tuesday mandou-a embora. — Como? — Tini viu vocês dois juntos e contou, disse Marli, em uma tentativa de explicar o mau humor de Tuesday. Você é a única que esteve a sós com ele 2 vezes. Muitas garotas ainda não o viram e estão reclamando. Acham uma injustiça, mas não é sua culpa ele gostar de você. Mas é completamente injusto, explodiu Tuesday. Eu ainda não o vi fora das refeições, nem de passagem. O que vocês dois fizeram? Nós fomos ao jardim. Ele sabe que gosto de sair, só conversamos. Fiquei nervosa, como se estivesse em uma enrascada. O rosto de Tuesday era tão ameaçador que desviei o olhar. Eu vi que uma porção de garota nas mesas mais próximas escutava nosso diálogo. Só conversaram? Ela perguntou cética. Isso mesmo, respondi dando de ombros. Tuesday saiu bufando, foi até a mesa de Chris e de um jeito bem ríspido mandou-a repetir sua história. Eu, porém, estava atônita. Você está bem, América? Marli perguntou, trazendo-me de volta à realidade. Sim, por quê? Você parece irritada, ela comentou, com o rosto cheio de preocupação. Não é nada, não estou irritada. Está tudo ótimo. De repente, em um movimento tão rápido que eu não teria conseguido ver se não estivesse perto, Annie Farmer, uma 4 que trabalhava na roça,
Inclinou-se para a frente e desferiu um tapa na cara de Celeste. Quase todo mundo, incluindo eu, soltou uma exclamação de espanto. Quem não viu logo se virou para a mesa das duas, perguntando o que tinha perdido. Tiny foi uma dessas e sua voz aguda ecoou pelo silêncio que tinha se formado no salão. Ah, não! Ana, não! Lamentou Emica com um suspiro. Um instante depois, Anne começou lentamente a compreender o que tinha feito. Ela seria mandada para casa. Não podíamos agredir fisicamente outra selecionada. Emica chorava quando Ana se sentou, perdida em um silêncio perplexo. Tanto uma como a outra eram originárias de fazendas e tinham ficado amigas em pouco tempo. Eu não podia imaginar como me sentia se Marli saísse de repente. Só conhecia a Anne de vista. Ela sempre pareceu ser uma criatura explosiva, mas eu sabia que não era da natureza dela agredir alguém. Tinha passado boa parte do ataque rebelde de joelhos, orando. Não havia dúvidas de que ela havia sido provocada, mas ninguém estava sentado perto o suficiente para provar. Seria a palavra de Ana contra a de Celeste. Só que Celeste tinha um salão inteiro de testemunhas do tapa que levou. Talvez insistissem com Maxon para mandar Ana embora como um exemplo. Os olhos de Ana começaram a se encher de lágrimas. Celeste se levantou, sussurrou algo em seu ouvido e saiu do salão a passos rápidos. Ana foi despachada antes da hora do jantar.